Vou dar esse negócio aqui. Dá um pouquinho mais, né? Aqui, ó. Patriota tá chegando na área aqui, gente. Aqui, ó. Olha, olha. Figurinha. Vai lá. Vai lá. Um abraço aí, Luiz. Bom pai, mãe. Boa noite. Boa noite, Janaína. Tudo bem aí, Janaína? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá seu Luiz e seu Juliano aí? Estão tudo na paz? O Juliano já foi dormir, já. Acorda 5 horas da manhã. O Luiz tomando banho. Eu vou passar aí, então, de 5 da manhã, tomar um café com ele, vou acordar essa hora. Pode passar, 6 horas da manhã já tem café. Maravilha, hein? Aí sim. É, O Luizão trabalhando ou já foi dormir também? o Luiz tomando banho. Ah, que bom. O Nick tá bem, Heitor? Heitor tá aqui, grudado em mim. Chaveirinho. E chaveirinho. Muito bem, gente, nós vamos dar início ao nosso classe A de hoje. Continuando os nossos estudos de 1 aos Coríntios, hoje especificamente o capítulo 12. Não sei se vou concluir o capítulo 12 hoje, porque são duas etapas desse capítulo 12, né? Mas que Deus nos dê graça aí, né? Sérgio Silva. Beleza, Sérgio? Firme e forte, meu irmão. Boa noite, gente. Graças e paz. Firme e Boa forte. noite. Passou perfume já, não? nem tomei banho ainda. Você não foi até as 10 hoje, não? Então, eu tô cobrindo férias da moça trabalha comigo. Aí tô entrando mais cedo, um período aí, sabe? Ah, Aí estica um pouquinho e bom. vem embora daí. Mas tem coisa pra fazer ainda. Tô com o computador aqui, vou trabalhar daqui a pouco aqui já. Fritou peixe é o gato, né? Tá certo. Uhum. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor. Mais um dia de trabalho, mais um dia, Senhor, em que nós nos apresentamos diante do Senhor. Ó Deus, já estivemos ali com os irmãos no culto da oração e ensino essa noite, um tempo muito, muito edificante, Senhor, e aqui continuamos, ó Deus, nesse instante. Queremos deixar diante do Senhor, ó Deus, todo o nosso cansaço, ó Deus, nossas preocupações. Afinal de contas, ó Deus, o Senhor nos ensina a vivermos, ó Deus, a cada dia, assim, não nos preocupando com o amanhã, assim. Basta cada dia o seu próprio mal, as suas próprias dificuldades e lutas que passamos. Ó Deus, mas até aqui, graças a Deus, o Senhor tem nos dado vitória. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Pai. Obrigado. Obrigado por nos fortalecer na caminhada cristã, Senhor. Nessa noite de comunhão, ainda que de maneira online, Pai, o Senhor possa preparar-nos um ambiente de edificação, ó Pai, através das Escrituras, alcançando cada coração presente neste momento aqui, Senhor. Se alguém também vier entrar um pouco depois, que o Senhor esteja falando ao nosso coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos a Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. E que assim seja, Pai. Amém, Jesus. Amém.
Muito bem, meus irmãos. Só para a gente não perder aí o contexto da carta, né? Nós temos uma divisão em capítulos, eu tenho insistido em fazer, para que quando você lê a carta, né, você compreenda o que está se tratando. Então, só relembrando aqui, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós temos a questão do partidarismo e da divisão da igreja que o apóstolo Paulo está tratando com os irmãos. Dentro disso também se acentua uma vida vivida de maneira carnal e não espiritual. Portanto, lógico, espera-se as divisões. Do capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos ali a questão dos problemas, né, de incesto, né? Nós temos ali os problemas de imoralidade sexual na igreja, né? Portanto, Paulo chama atenção no capítulo 7 que se preserve a união estável, né? Ou que se for para ficar solteiro, então que se viva intensamente ali para o Senhor, mas jamais vir abrasar-se no relacionamento, né? Ou seja, ter um relacionamento ilícito. Então, ele trata essas questões da moralidade e imoralidade dos capítulos 5 até o capítulo 7, trazendo como um texto que sobressai, no 1 Coríntios 6, 19 e 20, trazendo-nos a lembrança que o nosso templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Aí nós vemos ali no capítulo 8, até o capítulo 10, quase no final do capítulo 10, a questão da consciência versus a liberdade, né, que Paulo deixa muito claro ali para nós a importância da abnegação, ou seja, eu privar-me sendo mais maduro na fé, para que o outro mais neófito, né, ou menos conhecedor das Escrituras, ou talvez mais problemático na alma, possa seguir o seu caminho na fé sem tropeçar. Afinal de contas, né, ai daquele, né, que fizer tropeçar um dos pequeninos, não é mesmo? Assim que Jesus trata. E aí no capítulo 11 nós temos agora até o capítulo 14 a organização, o que nós chamamos da liturgia, a organização do culto, que Paulo vai trabalhar, começando, é claro, da ceia, como nós já vimos na semana passada, né? Então, ele traz essa questão cultural. Um pouco antes da ceia, ele trabalha ali as questões dos papéis do homem e da mulher no culto. E depois ele vai tratar a questão da ceia. Agora, ele vai entrar numa outra questão, aqui no capítulo 12, referindo-se aos dons em benefício da comunhão. Então, são dois assuntos que ele trata no capítulo 12, os dons e a comunhão. Tá? Então, vamos tentar trabalhar isso aqui hoje. Não esqueçam esses tópicos. E aí, quando você vai ler a carta, tanto a primeira ou a segunda carta, né? A segunda carta vai também tratar um pouco dessas questões, mas especificamente mais aí do apostolado de Paulo em relação aos coríntios, tá? Da autoridade apostólica dele em relação aos coríntios. Muito bem, vamos começar fazendo a leitura do capítulo 12 aqui. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, quem fala pelo Espírito de Deus jamais falará contrário à palavra de Cristo. Jamais considerará a palavra de Cristo como maldição. A palavra anátema é amaldiçoado ou maldição. Logo, aquele que fala pelo Espírito de Cristo fala a palavra de Cristo.
os ensinamentos de Cristo, né? Muito bem, seguindo aqui, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, no sentido de que é o Espírito Santo que trabalha em nós e é o agente da nossa conversão, e também é o agente da nossa santificação. É o Espírito Santo, o agente legal da nossa conversão e santificação. É interessante que nós estudamos no sábado e hoje, lá no ensino, né, o ensino de sábado, o ensino de hoje, sobre o fruto do Espírito, entendendo que jamais é plural, né? Não são os frutos do Espírito, que a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito, uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa e opera em nós os caracteres, né, os efeitos da sua pessoa e da sua santificação, da sua santidade em nós, nos santificando. Muito bem, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Isso é importante gravar. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. E exatamente esse texto, ele vai significar em muito na conclusão deste primeiro momento do capítulo 12, que se refere aos dons. Agora ele vai listar alguns dons, tá? Porque há versículo 7 aí, perdão. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Bom, ele opera tudo em todos, tá? Porém, ele manifesta sobre cada um para o que for útil. Então, dentro de um determinado momento, ambiente, situação, ou diante de alguma pessoa, ou de muitas pessoas, somente o Espírito Santo sabe o que de fato precisa se operar, né, através de alguém ali naquele lugar. Então, o Espírito Santo usará a minha vida e a sua vida de acordo com a necessidade específica do ambiente, do lugar ou da pessoa. E também usará pessoas de acordo com a minha e sua necessidade, né? Nós também somos alcançados pelo dom do próximo, e o próximo também é alcançado pelo dom do Espírito que em nós opera, tá? Então, ele usa para o que for útil, né, irmãos? Versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, tem alguns irmãos que são precisos nisso, né? De trazer ali uma palavra para a nossa vida e rapidamente nós compreendemos uma determinada situação, né? Um determinado sentimento, né? Traz à luz das Escrituras, sempre, tá? Não é achismo, não. Né? Ele traz à luz as Escrituras, né? É usado pelo Espírito Santo para nos clarear o entendimento de determinadas situações, circunstâncias ou sentimentos que estamos enfrentando. Certamente você e eu, ouvindo uma pregação da palavra de Deus, muitas vezes fomos ali impactados, né, pelo texto bíblico que saltava ao nosso coração. Um exemplo disso é quando nós estávamos ali um dia ouvindo a palavra de Deus, não sei se você foi numa igreja ou alguém pregou o evangelho para você particularmente, mas nós estávamos ali um dia ouvindo a palavra de Deus, e aquela palavra de Deus, enquanto aquele homem pregava, né, se tornou tão clara para nós, né? Então, a ponto de ali sermos pelo Espírito convencidos do pecado, da justiça e do juízo e nos entregamos a Cristo, né? Uma palavra ali de sabedoria é lançada sobre nós, à luz das Escrituras. A outra palavra de conhecimento, precisamente aqui seria ciência, né? São aqueles irmãos que se dedicam exatamente à pesquisa, ao estudo, né? Os mestres que se dedicam ao conhecimento das Escrituras, né? E que são capazes de nos ensinar exatamente aquilo que o texto propõe, que o texto sagrado propõe, né? São os mestres aí, né? Os doutores que
na lista ali de Efésios capítulo 4, versículo 11, aparece, né? Os mestres que têm essa facilidade de nos ensinar sobre o texto bíblico, né? Tem o conhecimento, muitas vezes, da língua original, né? Pesquisam, buscam conhecer, abrem os livros, mergulham nos livros, enfim. Né? Tem pessoas que têm essa facilidade de transmitir conhecimento que edifica a igreja, né? E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, esta palavra fé, ou pistis, né? Nós estudamos um pouquinho ela é a palavra base, né? Mas tem a sua derivação de fidelidade, né? Essa palavra implica um coração que age com fidelidade a Deus, age com fidelidade integral e intensa às Escrituras, age com fidelidade ao irmão em relação ao relacionamento com os irmãos, ele é fiel no servir, mas também esta palavra pode-se considerar a pistis aqui como a fé no Deus Criador, a fé salvífica, a fé em Cristo Jesus, uma fé muito bem esclarecida, determinante e determinada a perseverar, né, no Deus Criador, no Cristo da salvação e na fidelidade. Eu falo que a fidelidade ela é a ação da fé. Note que Deus é fiel para conosco. De que maneira? Nós vemos o seu agir diariamente sobre nós, né, de acordo com a palavra, com as Escrituras. Assim também é o dom da fé, né, que nos faz agir em fidelidade ao nosso Criador, ao nosso Salvador, aos nossos irmãos e ao servir a nossa igreja. Tá? E depois nós temos aqui outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, né? Dons que às vezes você já teve a oportunidade certamente de orar por alguém e alguém foi curado. Eu já tive essa experiência de orar por alguém e alguém ser curado, e alguém orar por mim e eu ser curado. Diante disso, até agora nas listas de dons que vimos, vamos voltar um pouquinho ao verso 7. Não podemos esquecer do verso 7, do verso 6 e 7. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera o quê? Tudo em todos, ou através de, né? Versículo 7, e manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E muitas vezes, nas visitas aos hospitais que fiz, orei por pessoas foram curadas, outras vezes não. Aí é uma questão da ação de Deus, é uma questão da própria fé de quem recebe a oração, muitas questões estão envolvidas aí. Mas, por isso, nunca deixe de orar por alguém, porque o Espírito Santo pode ou não, ele sabe das coisas, né? Pode ou não manifestar o dom de curar, né? Porque ele distribui a cada um para o que for útil naquela ocasião. É isso que o texto nos propõe aqui. Há outros, a operação de maravilhas, né? Milagres, em alguns interpretando mais assim popularmente, né? Às vezes de orar e acontecer que Deus abre as portas ali para o irmão, seja do emprego, seja no relacionamento com a família e alguma coisa acontece, né? Mas é interessante, irmãos, que nada dessas coisas somos nós que produzimos. Aliás, nós nem percebemos o resultado, muitas vezes. Nós oramos, ou nós tomamos uma atitude, ou nós trazemos uma palavra de sabedoria, ou nós trazemos uma palavra de conhecimento e nem percebemos que estamos trazendo isso. Para que o nosso ego não fique inflado e a gente se sinta a pessoa mais santa da face dessa terra, ou santarrão, né? Quem faz isso e opera tudo em todos é o Espírito Santo. Portanto, ele é glorificado. Isso é importante nós compreendermos. Há outro, a profecia, e nós vamos entender aqui essa profecia no capítulo 14. A profecia aqui que se traz compreende na explicação ou na proclamação
das Escrituras, para que todos compreendam o que se ensina. Lá no capítulo 14, nós vamos compreender um pouquinho sobre ela. Normalmente, nós temos uma noção de profecia, mas com aquela cabeça dos profetas do Antigo Testamento, né? Mas, neste caso, né, a essência da palavra aponta para o capítulo 14, que ali Paulo vai concluir essa ideia da praticidade, da aplicação dos dons no coletivo, no meio da igreja e da ordem que precisa ter. E ali ele vai falar um pouquinho sobre profecia, então não vou me aprofundar aqui nesse sentido, tá? Mas está ligado com a proclamação clara daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é a própria palavra de Deus, tá? Há outros dom de discernir espíritos. Essa palavra discernir aqui, espíritos, e a palavra espírito que se usa aqui, ela não está ligada com a ideia do ruach lá do Antigo Testamento, não, né? Mas ela, literalmente no grego, ela está como pneuma, alma. Então, o discernimento é quando você consegue perceber o estado da alma do seu irmão, o olhar do seu irmão, né? O que está se passando no coração dele. Quando você consegue perceber a tristeza, uma perturbação, uma angústia, uma ansiedade, sem ao menos ele falar com você sobre isso. Mas muitas vezes o Espírito Santo te leva, né, a ser, vamos dizer assim, uma vítima boa de alguém que chega para você e fala: olha, eu estou percebendo isso em você. E você então pode se abrir, né? Aquele irmão teve um discernimento, uma percepção, né, do estado da sua alma. Isso é muito bom. E pode ser um momento que se traduz em oração, em conselho, né, ou apenas um abraço, que fará toda a diferença, né? É que normalmente aqui essa palavra espíritos faz discernir espíritos malignos, né? Mas aqui a palavra que se usa aqui é pneuma, né? De perceber o coração do irmão, do próximo, ali na igreja, né? A angústia, a ansiedade que possa estar ali oprimindo, assolando. Então, para que se seja na vida deste que passa essa dificuldade, um canal de cura, né? Ou de libertação, ou de confissão, né? Enfim. Aqui nós temos também variedades de línguas, né? Essa palavra que você encontra, línguas, é glossa, vem de glossário, né? Quando a gente estuda a língua portuguesa, o glossário, né? Glossa significa idiomas, tá? Idiomas de tribos, idiomas de nações, de etnias, enfim, né? Significa idiomas. E aí ele conclui dizendo assim, e a interpretação das línguas também, né? Aquele que ouve alguém, né, falando um idioma e ele só conhece o idioma, tipo nós, né? A gente só, eu vou pegar por mim, eu só conheço o português, o resto esquece. Eu sei a língua portuguesa, né? Mas ao ouvir alguém falando em um outro idioma, né, eu posso ter a graça de compreender o que aquela pessoa está falando. Isso aí eu vi uma vez, me marcou muito. Eu estava num culto, num domingo, se não me engano, e a minha professora de escola bíblica dominical chamava-se Áurea, foi uma das professoras que eu tive, Áurea. E, de repente, ali no meio do culto, ela começou a falar um inglês maravilhoso, muito bem pronunciado, e ela não falava inglês, né? Ela começou a falar inglês ali no meio do culto, e o meu irmão, sempre envolvido com inglês, né, pôde traduzir, e eram palavras assim lindas, bíblicas, né? Salmos bíblicos que estavam sendo proclamados ali para a edificação de toda a igreja que ali estava, né? Então, foi lindo aquele mover de Deus ali, e foram salmos essenciais, mesmo que a igreja toda ali precisava ouvir, né? A condição da igreja precisava ouvir aqueles salmos, e aquilo marcou muito a minha vida. Eu ainda estava iniciando na igreja, assim, com a cabeça fresca, né? Convertida ali no Senhor, e aquilo me marcou muito,
muito mesmo. Foi um momento muito lindo. Mas diz aqui no 11, olha, lembre do verso 6, do 7 e do 11, tá? Porque eu estou insistindo, eu vou entrar lá. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como bem lhe aprouver, ou como bem quiser. Ele traz isso aqui como um refrão do versículo 7, né? A manifestação do Espírito dada a cada um para o que for útil. Então, meus irmãos, esses dons, eles não são uma peculiaridade para um ou para outro. Note que nós fomos alcançados e convertidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E ele nos usará dentro de cada um desses, se for útil para a ocasião e para a condição do irmão ou da própria igreja. Ou até mesmo para alguém que nós estamos pregando o Evangelho. Por isso a necessidade, e é ensinada por Jesus, para que a gente venha buscar o Espírito Santo. Aquela linguagem de Lucas, no capítulo 11, se não me engano, do verso 5 ao 13, que é a parábola do amigo importuno. Ele fica pedindo pão fora de hora. Né? E o amigo levanta, vai lá e dá o pão para dispensar ele embora logo de noite, madrugada já, né? E aí a parábola conclui-se com um ensinamento maravilhoso, né? Que Jesus diz: qual pai, né? Que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra. E assim faz outras comparações. E diz também que Deus dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Pedirem como? De maneira importuna. Se de fato eu tenho consciência de que o Espírito Santo que me converteu é também o Espírito Santo que quer me usar, então eu preciso desejar o que ele tem, para que o que ele tem possa fluir através de mim. É interessante notar que antes dos discípulos saírem para pregar o Evangelho, Jesus diz a eles assim, ou melhor, antes dos discípulos saírem para então iniciarem a igreja no mundo, né? Jesus diz a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles já eram convertidos, mas agora eles seriam capacitados para uma missão específica: a pregação do Evangelho, a formação da doutrina para o cânon sagrado, para as Escrituras, a manifestação até dos sinais como prova do seu apostolado. Né? Mas é interessante notar que esse derramar do Espírito Santo, então, ele vem antes, né, de sairmos pregando o Evangelho, porque esse derramar do Espírito Santo é que promove através de nós a obra de Deus de maneira eficaz. O Espírito Santo, portanto, promove em nós o fruto, que tem lá vários caracteres, né? Que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, justiça, né? Como vai falar também em Efésios, do fruto do Espírito como justiça, como verdade, enfim, né? Isso tudo para o nosso caráter. O fruto do Espírito fala do nosso relacionamento com Deus, alguns itens do fruto do Espírito, outros falam do nosso da nossa convívio social, e outros falam da nossa própria vida pessoal, do nosso próprio caráter. Né? Então, o Espírito Santo nos molda em santidade, e o Espírito Santo nos dá instrumentos, ferramentas para nos usar, seja para sermos bênção na nossa igreja local e também no mundo. No mundo. Né? Então, nós necessitamos, irmãos, dessa intimidade com o Espírito Santo, dessa intimidade, para que
o momento em que Ele quiser nos usar, estejamos ali prontos, com o coração acessível, disponíveis para se deixar usar, né, para que o Espírito Santo possa fluir em nossa vida, né, de maneira maravilhosa, a ponto de edificar a igreja, de edificar os outros. Note, irmãos, que tanto o fruto do Espírito como os dons espirituais, que nós chamamos estes aqui do capítulo 12, são dados pelo Espírito Santo para sermos úteis. Úteis. Note, irmãos, que esta carta ela é direcionada a uma igreja. Espera-se que os cristãos que se reúnem como igreja possam estar sensíveis ao Senhor, possam ter um relacionamento com o Espírito Santo. Porque assim é óbvio que o Espírito Santo vai se manifestar no sentido de edificar a igreja, no sentido de edificar o meu irmão, no sentido de usar o meu irmão e a igreja para me edificar, construir algo em mim de Deus, mas também de usar a igreja neste mundo para ser sal e luz. Então, nesse sentido, na comunhão dos santos, a verdadeira conversão, ela promove uma ação de edificação, de serviço, né? A palavra aqui, no versículo 5 que ele usa, também, assim como a diversidade de dons espirituais, a diversidade de dons ministeriais. Então, no reino de Deus, pelas Escrituras e dentro de uma genuína conversão, não há ninguém inútil, graças a Deus por isso, não é mesmo? Nós temos, eu falava hoje, ali no culto de oração, que nós temos que ter uma fé mais vibrante, mais vibrante. A gente vibra com tanta coisa à toa, uma fé exultante, que jubila. Né? O que significam essas palavras? A Bíblia usa muito sobre exultante, sobre exaltar, sobre júbilo. Júbilo é uma alegria incontida. Júbilo é festa. Júbilo, a expressão que se aproxima de um coração jubiloso, não é simplesmente uma alegria de sorrir, não. É uma alegria escandalosa. É uma alegria incontida. É quando acontece aquele gol do seu time de preferência, aos 45 minutos do segundo tempo, né, ou da prorrogação, que vai levar o time à classificação ou a ser o campeão daquele torneio. Então a torcida levanta bandeiras e solta aqueles fogos vermelhos, azuis, aquela fumaceira toda, aquela gritaria, cantam, concomitantemente, cantam assim, incontrolavelmente. Isso é júbilo. Quando eu falo de fé vibrante, é disso que eu estou falando. Parece que, às vezes, tem muito cristão vivendo debaixo de um sistema assim, opressor, ou ele mesmo se oprime a tal forma, né, de deixar as situações, as circunstâncias, as dificuldades amassá-lo. O que é isso, gente? Vamos olhar para as Escrituras. Né? O Espírito de Deus opera em nós, mas através de nós. Ele molda o nosso caráter com o fruto do Espírito. Ele nos dá instrumentos para sermos úteis. Aqui não fala para sermos espectadores de culto. Aqui não fala para sermos aqueles marcadores de lugares na igreja. Aqui não fala para vermos um cristianismo apenas dentro das quatro paredes. Porque esses instrumentos que o Espírito Santo pode operar através de nós, e, aliás, esses instrumentos aqui não são assim para nos rotular, aquele lá tem dom de cura, aquele lá... Não, o Espírito Santo opera em nós como ele quiser, a hora que ele quiser e com qual dom ele quiser. O Espírito Santo não vem fragmentado, não. Eu deixei a cura lá, você vai ficar sem, você vai ficar com conhecimento pela... Não, irmão, o Espírito Santo nos usa como ele quer, da maneira que ele quer, distribui como quiser para aquele momento, aquela pessoa, no momento certo, para ser útil. Portanto,
nós somos chamados no reino de Deus para sermos úteis, para sermos úteis. Né? Nós temos que nos colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, o que é ou como é que o Senhor pode me usar na igreja? Que a tendência, eu falava esses dias, a tendência é o cara procura a igreja para saber o que a igreja pode fazer por ele. Né? Aí eu estou falando de crente, isso é uma vergonha. Né? O cristão precisa se colocar ali diante da igreja e pedir a Cristo, Senhor, usa-me para ser bênção aqui nessa igreja. Para que eu possa, de alguma maneira, abençoar os meus irmãos aqui nessa igreja. É diferente. O Espírito Santo nos chama para utilidade. Utilidade, guarda essa palavra. Novamente eu repito. Versículo 6, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 11, mas um só Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quiser, no momento em que quiser, como lhe aprouver. Então, note, irmãos, se o Espírito Santo habita na sua vida, a qualquer momento você pode estar sendo usado com qualquer um desses dons. É interessante quando Paulo continua dizendo, no final, capítulo 12, ele fala, eu tenho todos os dons, não é arrogância, não, é razão, é entendimento. Porque quem habita nele é o Espírito Santo. Como é que você tem meio dom, um quarto de dom? Habita em nós a pessoa do Espírito Santo. Habita em nós a pessoa do Espírito Santo. Precisamos estar mais sensíveis para o seu agir. Nós estamos com a mente, com o coração, às vezes muito secularizado, ou perdendo tempo com coisa inútil. A gente às vezes briga por coisa inútil. Nós precisamos desejar ser usados por Deus, não é mesmo? Parar um pouco de perder tempo, né? E pedir ao Espírito Santo nos usar, né? No dia a dia, na escola, no trabalho, né? Enfim, na igreja, ser cristão no dia a dia, no comum, no batidão. Né? E ali estar sensível à voz do Espírito Santo. Então, note que esse texto nos traz aqui uma reflexão de que não deveríamos achar no meio cristão mesmo pessoas inúteis, no sentido de não se interessarem por serem usados por Deus, não se interessarem para ter no seu coração uma aspiração ministerial, um sonho ministerial. É muito estranho isso, essas coisas não passarem em nosso coração. Né? A pessoa não pensar ou não sonhar. Nós tínhamos algumas conversas logo no início da conversão, e graças a Deus, assim, muitos dos que se converteram na minha época, mais ou menos, hoje, graças a Deus, estão pastoreando, estão em missões, estão pregando ou dando aula, né, de teologia, enfim. Graças a Deus foi uma geração muito, na maioria, bem fértil, assim, né? Produtiva no reino de Deus. Mas as nossas conversas de adolescente, de jovem, nós ansiávamos por isso. Nós buscávamos isso. Mais do que qualquer coisa. Sim, nós falávamos sobre profissão, nós falávamos sobre ter família, ter uma esposa, ter filho, falávamos sobre tudo isso. Mas o que de fato nós mais falávamos era de como o Senhor nos usaria. Nós desejávamos, nós orávamos por isso. E quando essas coisas começam a sair da nossa boca, é porque talvez o nosso coração já não esteja mais cheio delas. Então, quando nós deixamos de pensar sobre isso, é talvez porque nós estamos nos esvaziando do que deveríamos estar nos enchendo, da presença do Espírito Santo. Então, hoje eu trago, além, né, dessa explicação sobre a questão dos dons, mas também eu trago essa reflexão dentro disso, porque a igreja precisa fluir, né, nesses dons, no sentido de deixar-se usar, de estar sensível. E para estar sensível, nós precisamos orar. Precisamos orar, buscar a presença do Espírito Santo. Espero que
diante dessa palavra, hoje você possa iniciar o seu dia diferente, você possa ter um horário de almoço diferente e se dedicar à oração. De repente, alguns aí que têm essa tranquilidade, às vezes, de poder jantar por volta de 7 da noite, depois, né, ficar em casa, também dedique-se à oração, né, dedique-se à oração, dedique-se à leitura da palavra de Deus, né, dedique-se à compreensão da palavra de Deus, dedique-se a uma visita, ou a ligar para alguém, ou mandar uma mensagem, ou, enfim, né, deixe Deus te usar. Busque esse avivamento no seu coração, irmãos. A igreja, quando eu falo igreja no sentido geral, ela está caminhando com muita apatia. Está se embaraçando com coisas que não devia se embaraçar. Está correndo atrás do vento. E por orar pouco, o testemunho é terrível, né? São mentiras, são outras coisas que estão regendo o coração das pessoas. As pessoas procuram igrejas que oferecem um produto mercadológico, compram, vendem tudo de maneira ilícita, né? Gente que não paga seus impostos, gente que não está preocupada. Meus irmãos, é triste demais isso daí. Triste demais. Como é que o Espírito Santo está nos vendo? Sendo que nós poderíamos estar sendo usados por ele, né? Pregando a palavra, né? Se dedicando à oração, enfim, ao prazer de cultuarmos, de estarmos juntos, de cantarmos juntos, orarmos uns pelos outros, fortalece, né? Essas coisas, esse sistema operacional do Espírito Santo acontece quando estamos juntos, né? Enfim, nós precisamos pensar mais sobre a nossa vida, os nossos interesses, talvez, e alinhar os nossos interesses, né, com os interesses de Deus, né, com os interesses do Espírito Santo, com o Evangelho de Jesus Cristo, para que a gente não se torne infrutífero, né, na vida com Deus. Então, fica hoje essa palavra para todos nós orarmos, pensarmos, e não só isso, né? Nós falamos aqui sobre o dom da fé, e que compreende também a fidelidade, que é a prática da fé. Então, se recebi essa palavra em meu coração hoje, começo a aplicá-la hoje mesmo. Amém, meus irmãos queridos? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Eu não sei se vocês têm aí pedido de oração, eu já estou pronto para anotar aqui, é só falar. Alguém aí? Nós já oramos por bastante pedidos hoje lá no culto de oração, mas se tiver, pode passar aí. Alguém? Pode falar aí, gente. Fica tranquilo. Ninguém tem pedido de oração aí? Misericórdia, Jesus. Eu vou colocar aqui o Valdir, para nós orarmos por ele, né? Eu vou colocar a vida do Gerson também, que é um catador de reciclagem, né, que está lutando com a vida aí, né? Pude ajudar um pouquinho ele, esteve lá no culto domingo e comeu bastante, eu estava com muita fome, comeu bastante ali no café da manhã, assistiu o culto, agradeceu, tudo, né? Vamos estar orando por ele para Deus fazer uma obra na vida dele, tirá-lo, né? Ele está na rua, está sem moradia a princípio, né? Estamos tentando aí ver se a gente acha algum emprego para ele, né? Orar pela Noélia, que o Duque pôs aí agora. A Noélia é uma pessoa que trabalha com o Duque e que está passando uma luta lá na família, desentendimentos, discórdia, brigas, né? Vamos orar por isso. Mais alguém aí, gente? Com pedido de oração? Pode falar, Maicon. Eu vou pedir mais a operação do Espírito Santo, né? Que a gente precisa muito disso, né? Do avivamento do Espírito Santo? Uhum. Certo. Você tem aí, pai, algum pedido?
me ouvindo aí, pai? Acho que não está me ouvindo lá. Mais alguém aí com pedidos? Tem no Toé, cara. Ah, tá. Toé é um amigo nosso, gente, lá da família, né? Ele é mais velho que eu, tudo, mas meus pais conheceram desde pequenininho, trabalhador também, assim, né? E tá aí com uma doença, um câncer, né? Vamos orar por ele lá, em nome de Jesus. Mais pedidos aí? Eu Não? vou colocar meu sogro de novo, José. Primilson. Como é que ele tá, gente? Ah, o Luiz foi lá, falou que ele tá no mesmo, sabe? Que ele tá bem abatido. Vamos orar, assim, por ele, né? Para que essa depressão, esse desânimo, essa É, fraqueza, né? E a cirurgia possa acontecer logo, o mais rápido possível, né? sim. Mais alguém? Muito bem, então vamos distribuir essas orações aqui, tá? O Duque está aí? Ah, tá, ele pediu oração. Então. O Duque, você ora então pelo sogro da Janaína, tá bom? Tá me ouvindo aí, Duque? Duque, vou tomar banho. Tá bom, Duque, vai lá, toma banho. Você, ô Cezinha, então você ora pelo sogro da Janaína, tá bom? Pode ser? Opa, ora sim, pastor. Pode deixar. Beleza. Ei, cara. Ô, Janaína. Oi, Janaína, oi, tô ora aqui. aí, ora pelo esse amigo nosso aí, Toé. Tô é? Toé.